Você se acha firme espiritualmente? Esse é o nosso assunto de hoje, firmeza espiritual, que mostra uma pessoa ser firme espiritualmente, ou se preferir, maduro espiritualmente. Eu sou o missionário Linto, que trabalha na cidade de Macau, no sudeste da China. É um prazer ter você aqui. Firmeza espiritual é algo que define muitas coisas. Define onde estamos, define onde queremos chegar, define até se vamos chegar onde queremos chegar. A Bíblia é muito clara sobre isso. E o Senhor espera que eu e você tenhamos firmeza espiritual ou maturidade espiritual. Mas, como eu disse, o que mostra que uma pessoa é firme ou madura espiritualmente? Bem, há muitas formas de apresentarmos isso através das Escrituras, mas hoje eu vou trazer para você o que nós lemos em Efésios, no capítulo 5, no verso 15. Nos diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. A primeira demonstração de firmeza espiritual é a maneira como eu e você decidimos viver a nossa vida. A nossa vida não pode estar desassociada da nossa fé. O cristianismo bíblico não é uma religião, é um relacionamento. Um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos ensina a cada dia como podemos melhorar este relacionamento. A firmeza espiritual, a maturidade espiritual, ela se mostra justamente nessas pequenas decisões que tomamos no nosso dia a dia, no nosso caminhar com Deus diariamente. No verso 15, nós entendemos isso muito claro. Se você ler comigo o verso 16, nós vemos o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, entendamos que a maturidade espiritual ela vem justamente nesse dia a dia com Deus. Nós não temos um pacote onde sabemos tudo. Este conhecer vem paulatinamente, diariamente, no nosso andar, no nosso experimentar da graça de Deus. Se você quiser saber o que acontece, por que nós chegamos a este momento, você, por exemplo, pode vir comigo no verso 8, e aqui do verso 8 até onde lemos, nos fala muito sobre isso. No verso 8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versos 8, 9. E até o 15 você lê bastante a respeito do que nós podemos deixar para trás nessa decisão diária de compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é firmeza espiritual. Eu lembro, por exemplo, quando minha esposa e eu orávamos pelos nossos filhos quando eram pequenos. Hoje nós temos um casal de filhos já casados, com filhos, com seus próprios filhos, né? Nós, quando orávamos diariamente pelos nossos filhos quando estavam crescendo, especialmente na época da adolescência, nós tínhamos uma oração constante e falávamos isso também para eles. E nós pedimos ao Senhor e falávamos com eles que eles precisavam ter discernimento para entender o certo do errado e coragem para fazer o certo. A maturidade espiritual, a firmeza espiritual, ela consiste nisso, ela consiste em entender o que é certo e o que é errado, que às vezes é muito claro para nós, às vezes não, às vezes é meio turvo, às vezes nós não conseguimos entender, será que isso é válido, será que isso é bom para mim fazer ou não? Mas quando o Espírito Santo te mostra claramente o caminho que você deve andar, e ele sempre faz isso, do momento em que você para e pede a direção do Espírito Santo, aí vem, às vezes, o erro que cometemos,
porque às vezes entendemos que é certo o que vamos fazer, mas não buscamos a orientação de Deus se devemos fazer. Entendemos e devemos. E o esclarecer do Espírito Santo vem justamente nessa hora, quando eu e você buscamos ao Senhor por discernimento. E o Espírito Santo nos dá esse discernimento. E é neste momento que nós tomamos a decisão. Maturidade é isso. Firmeza espiritual é isso. É entender o que é certo, o que é errado e fazer o certo. Porque do contrário, nós dependemos das nossas intenções, das nossas motivações apenas, e o coração nos leva a fazer coisas erradas. Eu e você precisamos ser firmes espiritualmente falando. Esta semana é uma ótima semana para praticarmos esta firmeza, para buscarmos alinhar a nossa vida muito mais próxima do Senhor, entendendo com maior clareza o que Ele quer de nós. Alguma área na sua vida que você ainda não está muito claro se você deve fazer ou não, ou se deve continuar a fazer ou não, busque na palavra de Deus. A palavra nos diz que no Senhor não há confusão, nem sombra de variação. Não há sombra de variação no Senhor. Ou seja, não há a área cinza. É branco ou preto? É claro ou escuro? É muito claro. É muito transparente quando andamos com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo para fazer esse trabalho, para nos ensinar o caminho que devemos andar. Firmeza espiritual. Eu espero que você se torne mais firme do que é. E se você se você se acha fraco, esta é a hora de se fortalecer no Senhor. Há muita coisa que precisamos fazer que só conseguiremos se formos fortes. E lembre disso, querido, a nossa luta não é contra ninguém, a nossa luta é contra as potestades espirituais e contra a nossa própria carne, que constantemente está trabalhando contra o nosso crescimento espiritual. É isso que precisamos, ser firmes para vencer esta batalha que todos nós temos e teremos enquanto estivermos aqui em vida. Depois que formos, tudo isso acaba. Eu sou um missionário lento que trabalha na cidade de Macau, como eu disse, no sudeste da China. Se você está hoje aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua visita, é um prazer tê-lo aqui. Me escreva, me diga de onde você está vendo o Café com Oliveira. O Café com Oliveira visa apenas te abençoar para que você seja uma bênção. Se ainda não for inscrito, por gentileza se inscreva, vai ajudar muito o canal a alcançar novas vidas. Mas algo que você pode fazer já é deixar o seu gostei, E se puder, envie para outras pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus enquanto temos tempo para fazer isso, enquanto temos liberdade para fazer isso. Muito obrigado, sua visita é importante, a sua presença é extremamente apreciada aqui no Café com Oliveira. Eu te envio um grande abraço da China para você. Muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima vez.